Graças a Deus. Amados, estejamos em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler dois textos com os irmãos. O primeiro texto está no livro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 a 10. Depois vamos ler apenas um versículo de Isaías 53, versículo 1. Vamos repetir o versículo 7, amados. 1, 2, 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Agora, abra o capítulo 53 do profeta Isaías. Vamos ler todos juntos o primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Oremos. Rei dos reis, exaltamos a Ti, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar, a Tua presença está entre nós, o Seu Espírito, como já foi lido aqui, habita em nós. Espírito Santo, traz esta noite luz, revelação e clareza, que possamos compreender a Sua palavra e possamos ser corroborados, fortalecidos pelo Senhor, para crermos, ó Deus, em Ti e na Sua palavra. Ajuda-me a falar, porque sou insuficiente, e ajuda a Tua igreja, o Teu povo, a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Graças a Deus. Amados, logo à tarde eu mandei uma mensagem para os irmãos e fiz uma pergunta: o que enfraquece a nossa convicção e por que preferimos acreditar em coisas visíveis? E quero acrescentar uma outra pergunta: onde a incredulidade do homem deu origem? Nós lemos aqui em Tiago capítulo 4, nós temos uma natureza, o velho homem que deseja sobrepor ao nosso homem espiritual, aquele que Cristo ressuscitou. E esta velha natureza, esse velho homem, ele guerreia contra nós. Gálatas capítulo 5 diz que quem anda na carne não vai conseguir servir a Deus. São Tiago está dizendo aqui: de onde vêm as vossas pelejas? O versículo 1. Porventura não vem dos vossos deleites, dos vossos prazeres, que os vossos membros guerreiam aquilo que vocês desejam? Ou seja, está falando aqui da natureza humana, do homem carnal, a qual nós lutamos para vencer todo dia. E ele está dizendo: vocês cobiçam e nada tendes, sois invejosos, sois cobiçosos e não podeis alcançar, combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Aí no versículo 3 ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Ou seja, o que enfraquece a nossa convicção e a nossa fé é aquilo que desejamos, que vai contra a vontade de Deus. Se desejamos uma coisa que vai contra a vontade de Deus, não receberemos fé para isso. E ao passo que pedimos uma coisa e não recebemos, a dúvida só aumenta. Nós vamos nos tornando incrédulos, porque nós pedimos algo e não recebemos. Mas São Tiago está dizendo: vocês não recebem porque vocês estão pedindo algo que Deus não se agrada. Mas por que isso acontece entre nós? De onde isso deu origem? Amados, quando voltamos para o início, no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá está escrito um texto que os irmãos conhecem muito bem, que Deus havia dito que o homem era a sua imagem e a sua semelhança, e Deus deu ao homem governo sobre tudo que fez. Então Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem, Adão e Eva, era a imagem e semelhança de Deus. Deus assim o fez e deu governo. Mas aí, queridos, quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro do Gênesis,
existe uma coisa interessante, porque Moisés descreve que a serpente, versículo 1, era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Então Deus deu à serpente esperteza, ela era esperta, amém? E parece, irmão, subentende-se aqui, que Adão e Eva também perceberam isso. Tanto para Adão quanto para Eva, isso estava claro, que a serpente era o animal mais esperto de todos os que Deus havia feito. Isso então demanda uma admiração. Diga comigo, admiração. Admiração. Queridos, por que estamos indo por esse caminho da admiração? Porque tudo que admiramos excessivamente, tudo que desejamos excessivamente, pode nos levar à morte, à dureza do coração e à incredulidade. Tudo. Se de repente você começa a admirar algo que não seja Deus, admirar algo que não seja o Senhor, e começa a colocar o seu coração em coisas, quer seja materiais ou naturais, e passamos a admirar aquilo pode corromper o nosso coração e pode nos levar à queda. E de fato isso aconteceu. Agora preste bem atenção numa coisa. Por que Satanás escolheu a serpente para possuir? Por quê, irmãos? Porque exato, era mais esperta. Era aquela que tanto Adão como Eva sabia que era mais esperta. Agora, tem animais que não são tão inteligentes, ou não é assim? Sim, né? Tem um chamado burro, né? Não é assim? Se de repente aparecesse um burro e começasse a falar o que Eva ia falar, você não sabe de nada, meu irmão. Não é assim? Que negócio que é esse aí? Você não sabe de nada? O macaco, né? A gente entende que o macaco ele gosta de fazer palhaçada e é peralta, não é? Você está com brincadeira, eu não vou acreditar nisso daí não. Mas como a serpente era a esperta, Satanás então, que é articulador, ardiloso, viu uma vulnerabilidade. E qual que era a vulnerabilidade desse casal? Admirava a serpente. Admiração. Mas isso só era uma ponta do iceberg, uma entrada. Então a serpente começou a falar com a Eva, e Eva foi dando conversa. E o interessante é que no versículo 5, a serpente disse assim: olha, Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente estava dizendo para Eva, mas ela diz aqui no plural, porque Deus sabe no dia em que comerdes, no plural, se abrirão, plural, os vossos olhos, plural, e sereis, plural, como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas Deus já havia dito que o homem já era semelhante a Deus, ou não? Sim, no capítulo 1, versículo 26, Deus já havia dito: olha, vocês são semelhantes a mim, eu fiz de vocês minha imagem e minha semelhança. Mas aí vem a serpente e diz: não, para vocês serem semelhantes a Deus, basta uma única coisa: comer o fruto que Deus disse que não deveria comer. E o versículo 6 então diz: e a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, então está dizendo ver duas vezes, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, tanto Adão como Eva já admirava
a serpente e agora foram seduzidos pela sua visão. Olharam para o fruto, viu que o fruto era agradável aos olhos, não era uma fruta feia, era uma fruta bonita, desejável. Aquele fruto daria entendimento, sabedoria, desejo. Então o homem foi preso pela visão e pelo desejo. O homem se tornou, a partir daí, escravo da visão e escravo do desejo. E isto, irmão, é quem nos leva à destruição, quando estamos presos por aquilo que vemos e presos por aquilo que desejamos. E Satanás, irmão, ele passou a usar isso contra nós. Tudo que ele lança contra nós nos prende na visão ou nos prende no desejo. Santiago disse: vocês querem coisas para o vosso próprio desejo, e Deus não vai satisfazer os vossos próprios desejos. Então não adianta ter fé em coisas erradas, que não vai resultar em bênção, não vai resultar em milagre. Se eu ter fé numa coisa que Deus não se agrada, esta fé será vã. Amados, o que é desejo de fato? Desejo, irmãos, é idolatria. Tudo aquilo que eu desejo muito e quero muito e coloco acima de Deus, e coloco acima da palavra de Deus, e coloco acima da vontade de Deus para a minha vida, o nome disso se chama idolatria. Aonde há idolatria, não tem resposta de Deus. Aonde há maus desejos, não tem resposta de Deus. Aonde há maus propósitos, não tem resposta de Deus. Mas a idolatria, irmãos, a idolatria que nós vivemos hoje não é aquela idolatria que Israel viveu, que é a idolatria relacionada a ídolos. Eu aprendi, sou cristão desde berço, graças a Deus por isso. Então aprendi que imagem de escultura não vale nada. Eu aprendi isso. Todos aqui são cristãos desde berço. Os irmãos conseguem se ver adorando uma imagem de escultura? Não dá. Você pode desviar, sair dos caminhos do Senhor, praticar um monte de coisa errada, mas duvido que você vai se dobrar diante de um bezerro e falar: me ajuda. Duvido. Por quê? Porque você aprendeu que tudo o que o homem fez, todas essas imagens, é conversa fiada, é conversa furada. Então isso não entra no seu coração, então isso não vai te seduzir, porque você já aprendeu isso. No entanto, irmãos, existe muitas outras idolatrias que nos prende, que nos amarra e que nos impede de receber as bênçãos de Deus, que são os desejos contrários à vontade de Deus. Quando Israel desejou carne no deserto, Israel estava farta, diz o texto, do maná. Ela já não queria mais comer o maná. Capítulo 16 de Êxodo diz assim, versículo 3: e os filhos de Israel disseram: quem nos dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque tende-nos tirado para esse deserto, para nos matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor: eis que eu farei chover pão do céu, e o vosso povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei. E lá na frente, Deus então soprou um vento no arraial e enviou muitas aves
e o povo comeu até fartar. E diz o texto que quando a carne estava nos seus dentes, Deus matou aquele povo. Por quê? Porque eles desejaram aquilo que Deus não desejou para eles. Olharam para a carne, olharam para a comida e fizeram da comida o desejo acima da vontade de Deus. E sabe o que é interessante? Que um dos pecados da carne é glutonaria. O homem, o cristão, peca por comer demais ou não? Sim. É um desejo incontrolável. E tudo que toma o controle, tudo que se torna um Deus para você, rouba a sua fé e se torna um pecado. Mas existem outros desejos. O desejo de ser famoso, o desejo de ser rico e tantos outros desejos. E tudo isso, irmão, bate ao coração do homem. Olha o que a palavra de Deus diz acerca disso. Salmo 62, versículo 10. Amém. Então perceba que Deus está dizendo: se a vossa riqueza aumentar, o que vocês devem fazer? Não ponha nela o coração, porque se tornará idolatria e será um desejo mau contra você. E Deus não ouvirá as suas orações. Por quê? Porque você confia na riqueza, porque você confia no dinheiro. Olha o que disse Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Alguém leia? Aleluia. Quem confia na riqueza cairá. Então, queridos, hoje o cristão, ele é tentado a fazer do dinheiro o seu Deus. Ele é tentado todo dia a confiar no dinheiro, a buscar o dinheiro, a querer ter mais dinheiro. E isso tira de você, rouba a tua fé. Você passa a deixar de confiar em Deus e começa a confiar nos recursos. Então, quando você orar querendo que uma bênção venha, você não tem fé para que Deus lhe atenda. Por quê? Porque o seu coração está no material, está no visível. Então você foi roubado sem que você percebesse. Quando olhamos para Jó, diz o texto que ele era o homem mais rico do Oriente. Capítulo 1, vocês leiam depois. E também tinha muitos filhos. E Deus então dá testemunho de Jó, fala bem de Jó. O diabo então diz: olha, ele só é fiel porque você tem cercado ele de bens. Mas se você estender a mão contra ele, eu quero ver se não blasfemará de ti. Capítulo 1, versículo 11. Mas se estende a tua mão contra ele e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfemará de ti na sua face. Satanás achava que Jó era como os demais homens e fez dos seus recursos o seu Deus. Mas Jó não era como os demais homens. Jó amava a Deus acima dos bens que tinha e amava a Deus acima da sua própria família. E isso também remete a algum conflito também em nossos corações, porque nós sabemos que temos que amar nossa família, ou não? Sim. A Bíblia diz que aquele que não cuida do seu negou a fé e é o que? Pior do que o infiel. Aí nós pegamos essa palavra e entendemos que nós temos que fazer de tudo por nossa família. Será? E nós caímos isso, irmão. Nós somos extremistas. É por isso que existe um fruto chamado temperança. É o fruto do domínio próprio, o fruto do equilíbrio. Não podemos ser desequilibrados. E diz o texto no capítulo 1 que o diabo foi, mandou ladrões, roubou tudo que ele tinha, caiu fogo do céu, matou seus animais, veio o vento, matou seus 10 filhos. Quando a notícia chegou para Jó, em um único dia aconteceu todas essas desgraças na vida de Jó.
o que ele fez? Capítulo 1, versículo 20 a 22. Se alguém quiser ler, estiver aberto aí, pode ler. Amém. Então perceba que Jó disse: olha, eu vim nu para esse mundo, e nu eu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que é isso? Deus é minha riqueza, Deus é o meu tesouro. Eu vim existir por causa de Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se eu tenho filho, Deus me deu. Se eu não tenho, Deus também não deu. Se eu tenho riqueza, Deus me deu. Se eu não tenho, Deus também não me deu. Ser contente com Deus acima de todas as coisas. Estar contente com Deus. E isso fortalece a sua fé, porque você não está preso a coisas visíveis. Você não é idólatra. Jó não era idólatra. Jó tinha muitos bens, mas não amava nada daquilo. Jó tinha muitos filhos, mas não fez dos seus filhos a sua idolatria. E Deus, irmão, nos prova nessa questão de dinheiro e família. Se tem uma coisa que Deus prova o crente, é no dinheiro e na família. Abraão não foi assim? Deus disse: eu vou te dar um filho. Ele esperou 25 anos. Aí depois que o moleque já estava grande, Deus falou assim: oferece o seu filho para mim lá no Monte Moriá, em holocausto. O que Deus estava dizendo? Testando se Abraão amava mais Isaac do que a vontade de Deus. Deus estava testando: ei Abraão, eu quero saber se você me ama mais do que esse rapaz. E o próprio Cristo foi testado nisso. O próprio Cristo foi testado nisso. Estava Jesus ensinando certa feita dentro de uma casa, e a casa estava lotada de gente. De repente, quem aparece? A mãe de Jesus e seus irmãos lá fora. Aí alguém grita: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora e desejam falar contigo. Abre-se o mar de pessoas. A mãe de Jesus vai passar. Abre. Dá lugar, põe ela aqui. Os irmãos de Jesus, os príncipes. Jesus olhou para o lado assim: meu irmão, minha irmã, minha mãe. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai tornou-se meu irmão, minha irmã, minha mãe. Sabe o que é isso? Jesus não fazia da sua mãe nem dos seus irmãos idolatria. Não colocou acima da vontade de Deus. E Deus, irmão, nos prova nisso. Isso rouba a nossa fé. Pedis e não recebeis, porque pediu mal, porque você está com o coração idólatra, desejando coisas que eu não me agrado. Queridos, e nós não percebemos, mas isso rouba a nossa fé mesmo. Quando nossos filhos eram pequenos, a minha esposa Isabel, ela tinha uma mania, toda vez que ela saía, comprar um presente para o Lucas. Não era, paixão? Saía, voltava com o carrinho, mas tinha uma caixa lá, irmão. Ele brincava assim, só na hora. Eu: paixão, vamos parar com esse negócio, tá errado. Você lembra que eu falava, paixão? Vamos parar com esse negócio, mano. Não funciona. Foi indo. A Isabel parou. Aleluia. O moleque catava um cabo de vassoura, falava: essa espada aqui, irmão. E ele usava aquela espada, irmão. Às vezes 1 mês, 3 meses, ele pegava uma pedra, fazia um carro, um monstro. Irmãos, porque aquilo que ele mesmo criou, aquilo que ele mesmo desenvolveu, ele deu mais valor. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que às vezes nós queremos cercar nossa família com tanta proteção, com tanto favor, que os nossos filhos não dão valor. E nós gastamos a nossa fé, gastamos a nossa energia, damos de tudo para eles, colocamos tudo na mão deles,
E depois eles falam assim: puxa vida, eu não quero isso não. Eu estava conversando com 2 pais na firma, e eles falando assim: cara, eu paguei 3 anos de faculdade para minha filha, ela não desistiu, aquela miserável. Ela descobriu que não é aquilo que ela quer. Isso está cansado de acontecer por aí. Porque aí você fala: não, eu tenho que fazer de tudo pelo meu filho. Aí você não vem mais para a igreja, não vem mais para a oração, faz hora extra, trabalha 3, 4 dias e o meu filho tem que ser abençoado. Aí seu filho: pai, eu não quero mais fazer esse curso. Que alegria, né, irmão? É para você aprender. Queridos, a missão dos pais é ordenar os filhos, direcionar os filhos. Uma vez que você ordena os filhos, direciona os filhos, agora vai. E quem direciona os filhos, quem ordena bem os filhos, se o filho dá cabeçada, ele fica triste, é lógico que fica. Ele chora, é lógico que chora. Mas a consciência dele está em paz. Porque eu ordenei bem os meus filhos. Eu fiz o que deveria fazer. Eu não fiz do meu filho nem da minha filha o meu Deus. Olha o que Jesus disse a respeito disso, irmão. Não perca a sua fé por causa da família. Não estou dizendo para você abandonar a sua família não, tá, irmão? Os irmãos estão entendendo a mensagem ou não? Ah, bom, viu? Queridos, olha só o que Jesus disse aqui a respeito da família. Mateus 10, 37 a 39. Obrigado, mocinha. Isso aqui é a palavra de Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, ou não é? Sim. E o que é honrar pai e mãe? É dizer bença pai e bença mãe? Não, não é isso. É quando o seu pai estiver velho, é você cuidar dele, não deixar ele abandonado. Isso é honrar pai e mãe. Não é falar bença pai, não. Bença tem um monte de gente que fala. É cuidar. Mas aí, o que Jesus está dizendo? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Lembra da situação que Jesus estava passando? Aí chegou alguém e disse assim: mestre, te seguirei por onde quer que eu for, antes permita que eu enterre meu pai. Esse enterrar o meu pai, não é que o pai morreu, tá, irmão? Está no necrotério, vou tirar do necrotério, velar e depois seguir Jesus. Não é isso não, tá, irmãos? O enterrar meu pai é esperar que meu pai morra. Enquanto meu pai estiver vivo, eu vou cuidar dele e depois eu te sigo. O que Jesus disse? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vem tu e me siga. Amados, nada pode estar acima de Jesus, acima de Deus, nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, nada. Isso daqui é muito forte, tá, irmão? Isso aqui é muito forte, esse caldo aqui é muito grosso mesmo, mas é Jesus que está falando, meu irmão. Porque nós começamos a fazer dos nossos filhos o fruto da nossa veneração. Nós gastamos energia, gastamos força, gastamos fé, gastamos tudo neles e colocamos o nosso alvo na coisa errada. Mas o nosso alvo é Deus. Uma vez que você faz a vontade de Deus, põe Deus em primeiro lugar, Deus te ajuda, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus filhos, Deus te guarda. Deus ainda diz: quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Às vezes nós só desejamos o bom e o melhor, e isso não é ruim. Desejar o bom e o melhor não é ruim, mas às vezes Deus não reserva para nós o bom e o melhor. Às vezes Deus não reserva. E então o que faremos? Nos contentaremos com aquilo que Deus nos reservou. Paulo disse: eu sei ter abundância e sei ter necessidade. Em tudo fui bem treinado,
posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Se Deus te der abundância, adore a Deus. Se Deus não te der abundância, adore a Deus. Sirva a Deus do mesmo jeito. Contentamento. Caminhe, carregue a sua cruz. E existe também outro fruto da nossa idolatria, que é a vida, preservar a vida. E Jesus está dizendo aqui que quem achar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus está dizendo que será necessário perder a nossa vida por causa do Evangelho. Será necessário. E isso, irmão, é contra até a própria lei da vida, não é? Porque, irmão, ninguém quer morrer não, irmão. Se tem uma coisa que a gente quer é viver. E foi para isso que nós aceitamos Jesus, para ter vida eterna, não é? Aí Jesus fala, tem que morrer por mim. Puxa vida, eu pensei que eu ia viver, agora eu tenho que morrer. Amados, quando nós olhamos no livro de Deuteronômio capítulo 13, Moisés mandou os espias espiar a terra prometida. Mas o interessante é que, olha só o que Moisés disse. Vamos aqui enxergar isso aqui. Capítulo 1 de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, sobe e possui, como te falou o Senhor teu Deus, de teus pais. Não temais e não te assustei. Olha o que aconteceu. O povo chegou diante da terra. Eu estou em frente à terra, amém? Diga comigo, visão global. Visão global. Deus olha assim, tudo isso daqui é de vocês. Cai para cima, hein? É tudo de vocês, pode tomar. Aí o povo, Moisés, vou pedir uma coisa para você. Versículo 22. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos dê resposta, porque caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um a um, e foram e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e a espiaram. Amém? Aí quando você olha lá em Números capítulo 13, volta lá, Números capítulo 13, então Moisés está dizendo, olha, vocês me deram uma ideia. Que ideia é essa? Moisés, manda alguns homens aí, para a gente saber como que é a terra, para a gente ter uma visão melhor, uma visão mais micro, para a gente saber o caminho, as trilhas. Moisés, desse jeito aí o negócio tá meio esquisito. E diz o texto, Moisés, pareceu-me bem isso. Moisés concordou. Moisés, é mesmo, a ideia é boa. A ideia é boa. Vamos pegar 12 espias e vamos mandar para lá, para espiar a terra, para saber como é que é. Aí nós vamos já chegar chegando. Mas foi o que aconteceu? Não foi. Porque no capítulo 13 de Números, depois que eles espiaram a terra, olha o que eles disseram. Versículo 27. Fomos à terra que enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, eis aqui o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra. Os amalequitas, irmão, é povo guerreiro, tá, irmão? Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Versículo 32. Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos aos seus olhos como gafanhoto. Isso 10 espias, com exceção de Josué e Caleb. O que eu quero dizer com isso? Deus chegou diante da terra e falou assim, pode entrar e possuir, não foi? Por que Deus fez isso? Para quando chegar na hora do embate, a única coisa que restar é o que? Lutar.
Eu entrei na terra, vamos lá, eu monto o exército e caio para dentro. Quando eu chego lá eu vejo o gigante. Agora vamos ter que encarar, não é assim? Agora eu vou lá e espio, e olho, e vejo. Ixi, os amalequitas tá aí. Ih, meu Deus, o gigante tá aí. Exato. Perceba, irmãos, que a nossa visão não só nos faz a gente desejarmos coisas erradas, como também faz a gente perder a bênção. Tem coisa que Deus não quer que a gente veja. Imagina só, irmão, imagina só. Ó, você vai aceitar Jesus aqui, tá? E eu vou fazer de você um profeta e vou te usar muito na terra, tá bom? Aí você, amém, aleluia, glória a Deus. Pode mandar Jesus, não é assim? Só que Jesus não fala que você vai ser perseguido, que você vai tomar facada, vai tomar pedrada, que talvez a sua família vai ser morta. Ele não fala nada disso. Por que ele não fala? Porque senão você desiste. Você desiste. A terra está aí, pode entrar e possuir. Não, deixa a gente ver como é que é. Irmão, se você for ver como é que é capaz de você desistir. Então tem coisas, irmão, que Deus não nos mostra. Tem coisa que Deus não nos revela. Deus, que dia que eu vou morrer? Não importa, meu irmão. O importante é que você é fiel. Seja fiel. Imagine, irmão, se Deus falasse, tal dia você vai morrer. Já pensou? Deus, tem coisa que Deus não revela, irmão. Por quê? Porque Ele quer que você viva em paz. Para quê? Para que nós não venhamos desistir. Amados, para concluir aqui, olha o que o apóstolo João diz, capítulo 2, versículo 15 a 17 da epístola. Se você achar primeiro do que eu, epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Amém. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que amor do Pai é esse? O Espírito Santo, a presença de Jesus. Quem ama o mundo, quem deseja o mundo, Deus não está nele. Aí a gente volta em Tiago: pedis e não recebeis, porque pediu mal, porque pedis coisas que Deus não se agrada. Tiago diz aqui: sujeitai-vos pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo sabe que a nossa fraqueza é a visão e os maus desejos. O diabo sabe disso. O diabo sabe que nós temos a tendência a venerar as coisas. Então o que ele põe? Ele põe no mundo tudo aquilo que desejamos. E o versículo 16 diz: porque o que há no mundo é a concupiscência da carne. Tudo que a carne deseja, o mundo te oferece. A concupiscência dos olhos, tudo que os seus olhos desejam, o mundo te oferece. E Cristo vai sustentar sua carne, tá, irmão? Vai te dar o que comer, vai te dar o que beber, mas não vai te sustentar para os desejos malignos, não. Concupiscência dos olhos. Em Cristo não há maus desejos, não há maus intentos, mas no mundo há soberba da vida. O que é a soberba da vida? O mundo diz para você: você é livre para fazer o que você quiser. E o que o cristão entende? Eu sou de Jesus Cristo, disse Paulo, minha vida está escondida em Deus, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo para fazer a vontade de Deus. O mundo passa, e as suas concupiscências, todos os desejos do mundo, todos os prazeres do mundo vão passar. Haverá um juízo, e todos os que vivem de acordo com o mundo serão julgados e condenados. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se sujeita a Deus, permanecerá para sempre. Amados, vença os maus desejos, vença os maus intentos. Não seja um idólatra. Sirva a Deus com alegria. Ponha a Deus em primeiro lugar. E aí a sua fé vai ser fortalecida. Porque somos roubados? Somos roubados porque gastamos energia com coisas erradas. Mas quando colocamos a nossa fé
na perfeita vontade de Deus. Tudo aquilo que pedimos, Deus responde. Amém? Então precisamos conhecer a vontade de Deus dia a dia. Aquilo que Deus não quiser nos mostrar, não quiser que saibamos, então não vamos querer saber. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.